Hoje eu converso com a Norma Vieira. A Norma eu já conheço de outros grupos de estudo. A gente já participou junto de um workshop que levou a imagens que foram ilustrar o livro A Fotografia e o Verme, do Norval Baitello. Então eu já conheço de outra jornada e me interesso muito pela pesquisa dela em relação a esse reino que a gente pouco investiga, né? Dos fungos, né, dos bolores e tudo mais, de uma maneira muito mais poética. E eu tive o prazer de novo de poder estudar com ela nesse grupo da residência Ramacho de 2025. E queria perguntar para ela como que ela chegou nesse grupo dessa vez, né? Se interessou pela temática que a gente ia discutir esse ano. E como foi esse ano de estudos para você, Norma? Então, muito bom a gente se reencontrar, não é? Nessa cama, né? Nessa residência tão rica. Então, eu já conhecia, eu acho, porque sou amiga de Stefânia Gavina, da Fabiana Bruno, que é a nossa mentora, nossa curadora, e faço parte do grupo dela de pesquisa de imagem, né? Uhum, A gente tem esse grupo aqui em Campinas. uhum, E então já estava um pouco familiarizada com os arquivos do Baixo, embora não tenha utilizado esses arquivos para fazer a minha residência, uhum. porque tinha conversado isso com Fabiana e ela disse que não teria problema que eu usasse meus arquivos pessoais, Uhum. né? Então foi isso. Ah, tá certo. E conte o gatilho, É. então, para o desenvolvimento da tua obra. Eu conheço tua outra obra, que é relacionada à investigação sobre o seu pai, que era alguém que estudavam esses elementos que te interessam tanto, né? E esse trabalho atual, assim, qual foi teu gatilho de investigação? Então, primeiro, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu Hum. continuo muito curiosa. Embora já há muitos anos na arte, eu tenho uma paixão por tudo que a gente pode recorrer para fazer o seu próprio trabalho. Uhum. E estudando, eu, né, fiz o livro Veredas Mágicas em 2019, que é sobre quase um inventário poético entre o trabalho do meu pai, biologista, do Butantã, e naquela é a década de 40, trabalhou lá até 60, e o meu próprio trabalho. E trabalhando, pesquisando, eu comecei a fotografar também os cogumelos. Comecei com os cogumelos. Uhum. E fiquei encantada com esse universo dos fungos, né? E explorei bastante, produzi cogumelos, Ah, fotografei que lindo. cogumelos, Uhum. fiz todo esse processo Uhum. do nascimento, né? Da germinação, da vida e a decomposição e a importância que ele tem para a natureza. E junto a isso, né, em paralelo à minha vida de artista, eu tenho um grupo de artistas, eu diria assim, um pouco ativistas, né, que Uhum. chama-se Broken Forest, que é contra a devastação das florestas. Uhum. E nas viagens com esse grupo, eu tive a oportunidade de visitar muitas florestas. E ali é o meio, né, dos cogumelos, Sim. e eu comecei a fotografar, né? E depois disso falei, eu vou produzir, quero ver como acontece. E Uhum. as imagens são incríveis, né? Uhum. E o estudo dos cogumelos, principalmente, né? Eles têm os micélios, que hoje é considerado uma rede subterrânea, né? Que na Terra ela recupera a natureza, né? Devastada, Uhum. seja por decomposição de plásticos. Uhum. E ela foi descoberto que essa atuação dos fungos ali, eles conseguem restaurar essa terra, né? Ai, que maravilhoso. Recuperar. Ela ressurge, Uhum. né?
Inclusive em Fukushima, quando houve o desastre atômico, a primeira coisa que surgiu foram os cogumelos, né? Então, esses estudos hoje estão, assim, é um mundo fascinante. Florescendo, né? Florescendo. E aí eu por acaso, resolvi também, em contato com as coisas da natureza, como eu não sou só fotógrafa, eu venho das artes visuais. Aliás, eu digo que eu uso fotografia, né? Não me considero... É uma ferramenta, na verdade, né, de criação. E aí eu comecei a pesquisar um pouco os pigmentos naturais e eu cheguei na beterraba, porque a beterraba é um fertilizante natural. Sim. E então eu ali encontrei um elo, né, principalmente não só a função do corante, e no fim eu larguei de lado isso porque comecei a processar a beterraba em mixer doméstico. Sim. E então esse processamento dela, quando eu abandonei, deixei lá nos potes, quando eu retomei, era um mundo incrível que estava ali de imagens. Ai, que maravilhoso. Foi assim. E aí eu fui fui fotografando vários dias, não seguidos, né? Não foi porque até eu estava um pouco enlouquecida com tanta coisa surgindo. E eu não consegui fazer um acompanhamento diário, certo. Mas eu fui acompanhando várias etapas, eu chamo isso de etapas. E então isso gerou esse livro. Então, fazendo a residência, ouvindo os convidados incríveis, né, que foram, nos deram a honra, né, de falar um pouco sobre a questão da imagem, né, do movimento, da sonoridade. Sim. Eu, então, comecei a sentir que estava tudo ali, né? Porque eu tinha todos os elementos. Sim. Né? E, então, eu acho que eu gosto muito de ser provocada, pressionada, né? E na residência, eu tive que, assim, fazer ao mesmo tempo uma outra residência que também estava no meu programa, que foi no Canadá, né, na parte de British Columbia, em Wells. E então isso lá eu tive que parar com a minha pesquisa aqui. E me deu um certo transtorno, porque eu falei, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho um fotolivro para fazer, eu tenho um cinelivro, e também não sabia bem o que era o cinelivro, né? E então, ouvindo essas pessoas que trouxeram informações, vendo a produção daquilo que eu estava fazendo naquele momento, eu voltei ao Brasil e essa tensão eu gosto muito, sabe? Essa tensão, para mim, ela é muito criativa. Porque aí me dá um combustível incrível. E eu, pensando nos micélios, né, nas linhas, que já é um pouco recorrente no meu trabalho, já no meu percurso de artista, eu também explorei essa questão do desenho, da linha, e fui para a linha da costura, né? Que também foi uma descoberta para mim, foi um outro momento muito especial, porque Sim. eu consegui, através da costura, num papel, dissolver esse papel, ficar só com os filamentos ali, né, da linha, que seriam minhas conexões. Sim. E isso veio ajudar a amarrar a estética do livro também, né? Como reunir essas imagens tão díspares, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que eu tinha uma cor exuberante, depois transformava em outras imagens que pareciam não ser da mesma coisa, mas eram. Né?
E essa decomposição biológica, ela vai acontecendo, e então era um certo problema para o livro, né? Que até Sim. o Éder Feodeto, numa das intervenções, ele apontou isso, ele falou, não sei como você vai ter. Como você vai amarrar isso tudo, né? Você vai fazer. Uhum. Mas aquilo também foi uma provocação, que eu falei, poxa, eu tenho que fazer. Vou Né? resolver. E essa questão da costura, ela foi muito importante para ter uma certa harmonia ali no livro. Uhum. Né? Uhum. Alinhavar tudo, né? Conseguir conectar. Uhum. Embora ela não seja, ela seja muito pontual ali, mas eu acho que ela trouxe esse novo elemento. Sim. E depois a questão do cinelivro, né? Uhum. Porque eu só estava acostumada assim, a um vídeo, fazer um vídeo. Uhum. E quando você consegue elaborar as ideias que foram apresentadas, o que seria esse cinelivro, a partir das imagens que estão no fotolivro. E eu também fiz essa aproximação, né, do que seria esse universo que é da natureza do fungo, né, eu falando ali e como a mãe natureza estaria sofrendo hoje com essa devastação que está sendo praticada no mundo inteiro, né? Uma dor. E aí essa dor foi transformada no som, na sonoridade do vídeo, em forma de uma dor profunda de uma mãe, né? Que está sofrendo pelo filho, né? Que é ali a natureza, a mãe natureza. Então, eu acho que tudo isso foi uma experiência muito rica para mim. Sim. Muito rica. Né? Para nós também, que pudemos ir, né? É uma obra muito impressionante. Porque é você conseguir juntar todos esses elementos, né? Então, a curadoria, né, do Oscar, da Ângela, da Fabi, é sensacional, porque eles vão nos provocando, falando, analisando alguns pontos que você às vezes se perde um pouco, né? Então, a curadoria, né, para esse fechamento, eu acho que assim ela é muito importante. Sim. Muito importante. Maravilhoso. Esse teu interesse com relação aos fungos, Norma, ele é uma coisa biológica, assim? Ele tem a ver com a questão da biologia em si, né? Que é uma herança do teu pai, apesar de não ser exatamente o que ele estudava, mas, né? Ele tinha essa investigação dos reinos em geral, né? Eu acho que eu não posso te dar uma resposta, falar isso ou aquilo, porque eu não sou formada em artes, eu venho das letras. Ah, sim. Então eu tenho um viés que é da literatura, das letras. Sim. Tá? Mas talvez esse ambiente que meu pai criou dentro de casa, né? Porque eu me lembro quando eu era criança, a gente ia para Santos, descia a serra naquela época, Serra do Mar. Meu pai parava, porque naquela época podia parar o carro. No acostamento. O carro para mostrar uma flor, mostrar um inseto, a água, enfim. E sempre ele falando desse universo para gente. Eu acho que, com certeza, ele ajuda muito, né, a minha ligação com a natureza. E como cada vez mais eu estou nesse universo, né, nesse grupo que pesquisa, nós lemos, fazemos performance lá em áreas devastadas, né, em áreas que as madeireiras vão tirando tudo sem critério, né? Muitas vezes, não vou dizer que são todas, mas é bem significativo. Então, acho que tudo isso me traz esse ambiente propício. E, como eu falo, as coisas vão surgindo, né? Porque junto com
com a beterraba, quer dizer, eu trabalhei muito com os cogumelos, estou ainda com as beterrabas, mas eu estou entrando também nos musgos, né? Ah, isso que eu ia falar. Quais são os próximos gatilhos seu? Agora tem os musgos também. Que Então, eu lindo. tenho os musgos que Uhum. estão me provocando, sabe? Eles São estão lá. lindos mesmo, né? E você que está agora visitando países, da América do Norte, os musgos são mais intensos em algumas áreas, né? Que são úmidas e frias, né? É, Em extensão e tipos diferentes também, né? eu falei, bom, eles estão me chamando, né? Sim. Uhum. Estão aqui me chamando. Uhum. E, e junto com eles, as pedras, que também tem Uhum. muito musgo, né? E eu Sim, estive em sim. região que tinha muita pedra, Uhum. o Rio Colorado, o, Remeno, no Rio, Sim. né? Ah, que Ali, maravilhoso. no Aham. Rio, não é? Eu falei o nome errado, não é o Colorado, o Rio. Colômbia, Colômbia. Aham. Columbia River. Então, desci em lugares com muitas pedras, assim, Uhum. pedras incríveis, e os Uhum. musgos que se criam ali. Então, essa umidade, né? Ela Sim. é muito atraente. É, é. Possivelmente eu vou agora ter uma linha aí de abertura para essa área. Ah, que lindo. Não, e um universo, né, para pesquisar. É, é. Mas é E eu, interessante, né? A tua pesquisa, hoje na medicina, ela é muito intensa, por exemplo, a pesquisa dos cogumelos, né? é, Então, é. eu mesmo indico alguns, por exemplo, para alguns pacientes, e tem outros que estão em investigação, que em alguns países já está autorizado o uso. Então, por exemplo, eu não sei se conhece ele, mas o Bacopa monnieri, que é um tipo de um cogumelo, hoje em dia ele é utilizado muito para transtorno cognitivo leve, né? Quando a gente começa a ter sintomas de perda de memória, né? Então, Olha, ele é um cogumelo que pode ser consumido em cápsula, em comprimido, ou ele é consumido mesmo, e ele a partir dos 50 anos de idade, ele melhora as funções cognitivas, né? nossa, precisamos O, conversar mais, Laura. o juba de leão, que é o Lion's Mane, é um cogumelo que a gente chama de super cogumelo, que a Gisele Bündchen já usava há anos, mas agora as outras pessoas descobriram por a função dele da imunidade, da melhora da imunidade, de uma atividade anti-inflamatória. Então ele é meio que considerado um cogumelo rejuvenescedor, né? O psilocybin, ele tem uma investigação muito ampla hoje nos tratamentos de depressão, que aparentemente seria muito mais eficiente do que o uso do próprio antidepressivo com muito menos efeito colateral. Então, Nossa, esse bonito. universo dos cogumelos Eu não cheguei nessa é área, um não. universo extremamente rico, né? Que a gente está descobrindo de processos de cura também, né? Acho que ele tanto cura a natureza, como você estava contando aqui, né? Já que ele, vamos dizer, ele reintegra a natureza morta, né? Como ele pode nos curar também exatamente por essas propriedades. Então, acho que tem muita investigação, Maravilha. né, para ser feita, e a gente estimula muito o consumo do próprio cogumelo em si, né? Os tipos disponíveis para a gente consumir, porque eles têm uma proteína muito rica, que não é animal, então a gente diminui muito essa questão da produção animal e a indústria da carne, da proteína, que é Aham. extremamente perigosa, e é uma proteína muito rica, com muitas atividades mesmo terapêuticas, que não faz aumento de peso, né, também, consumo excessivo de gordura também faz isso, né? Consumo excessivo de purina Nossa, também aumenta uma série de doenças. Então, além de tudo, como alimento, ele também é muito rico. Então, olha que tamanho de universo, né, para ser descoberto, olha né? que coisa incrível. Então, essa área eu não pesquisei e acho que seria assim, muito interessante. Depois você Sim. tem que me dar umas dicas. Não é que você veio falando da importância dele para a natureza que eu desconhecia, né? Mas eu podia imaginar por conta da riqueza que ele tem para nos fornecer. Ele deve em si ser muito rico para o ambiente onde ele está, né? A gente É, só não tem muito conhecimento disso.
estimular mesmo as pessoas, né, a utilizarem, Uhum, né, como alimento. sim. Eu vou ler mais, você já me provocou. Ah, é. Não, e é incrível. Outra coisa para você Eu investigar, vi alguma coisa, mas não, não se aprofundou na me- temática em si, né? não, porque é muita coisa, Sim, né? é um universo inteiro, né, de É. pesquisa, né? Que legal, Norma. Agora eu vou ficar esperando os musgos, que também não Ah, é um reino que eu acho maravilhoso, mas eu desconheço um pouco, né? é, vamos ver como funciona. Mas eu não abandonei os cogumelos. Ah, você ainda segue. Agora mesmo, eu fotografei muito. Ah, que Então, lindo. eu Aham. quero continuar nessa. Ah, é maravilhoso. Norma, sempre um prazer conversar contigo. Eu sempre aprendo muito, né? Imagina, foi A nossa gostoso. troca. Muito bom, Um muito beijo, boa muito essa conversa. obrigada, viu? Eu que agradeço.